Quando você olha para este animal, você pode até sentir nojo, ou começa a associá-lo com a morte. E olha que ele é apenas um em uma extensa lista de animais que são rejeitados mesmo sem ter feito nada de errado. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar 15 animais que são extremamente injustiçados por causa da sua aparência. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para receber as notícias dos próximos vídeos que forem lançados aqui. Vamos começar com um animal que provavelmente mais divide opiniões no Brasil. O urubu. Careca, curvado, sempre associado à morte e ao mau presságio em várias culturas diferentes. Você precisa saber de alguns detalhes que a ciência sabe, mas o senso comum ignora. O urubu é um dos animais mais importantes para a saúde pública de todo o ecossistema americano. O ácido estomacal dele é tão corrosivo que destrói o bacilo da tuberculose, o vírus da raiva, o agente do cólera e dezenas de outros patógenos que matariam qualquer outro animal. Ele não espalha doenças. Definitivamente, ele as elimina. E aquele costume de urinar e defecar nas próprias patas? O nome técnico disso é uroidrose. Longe de ser por porqueira, o ácido presente nesses dejetos funciona como um potente antisséptico natural, eliminando as bactérias que ele pisa enquanto caminha sobre as carcaças. É um sistema de esterilização biológica. Aliás, se você já chegou perto de um urubu em solo e ele começou a vomitar, saiba que aquilo é uma tática de guerra. Quando ameaçado, ele vomita o alimento semi-digerido na direção do agressor. O cheiro é tão insuportável que afasta predadores e, de quebra, deixa a ave mais leve para prosseguir, levantar voo rapidamente. O urubu não é nojento, ele é rigoroso com a higiene e com a própria sobrevivência de um jeito que nós, francamente, não conseguimos acompanhar. Mas, se o urubu protege as nossas cidades de longe, o próximo animal da lista faz o trabalho pesado bem mais perto de você. Lembra que eu falei sobre o bicho que pode estar no seu quintal agora mesmo salvando sua vida? Eu estou falando do gambá. Esse animalzinho é talvez o animal mais injustiçado da nossa fauna. Ele é feio por convenção, fedorento por reputação e quase sempre associado ao lixo. Mas o que a ciência descobriu sobre ele vai fazer você querê-lo por perto. Primeiro, ele é um beco sem saída para doenças. Diferente de outros mamíferos, o gambá é praticamente imune à raiva. A temperatura corporal dele é tão baixa que o vírus simplesmente não consegue se replicar. Além disso, ele é um sobrevivente nato. Se uma cascavel ou jararaca o pica, ele não morre. Ele tem uma resistência natural ao veneno. E aquela famosa cena dele fingindo-se de morto? Não é uma atuação, é um estado de choque involuntário do sistema nervoso. O corpo dele literalmente desliga para protegê-lo. Mas o dado que realmente salva vidas humanas é este: 5.000. Esse é o número de carrapatos que um único gambá consegue eliminar em apenas uma semana. Eles são obcecados por higiene e catam carrapatos do próprio corpo o tempo todo. Onde existem gambás circulando, a incidência de febre maculosa cai drasticamente. Ele não é um rato gigante, ele é o seu maior aliado biológico contra doenças silenciosas. Se o gambá protege o seu quintal, o próximo animal da nossa lista é o que causa os maiores calafrios quando aparece dentro de casa. Prepare o seu coração, porque agora vamos falar da criatura que ativa o seu alarme cerebral no nível máximo. Vamos bater um papo sobre a temida aranha caranguejeira. Poucas criaturas ativam o sistema de alarme do cérebro humano
com tanta eficiência quanto uma caranguejeira. Todos os gatilhos visuais do medo estão ali concentrados em um único ser. Mas a realidade é que a picada da maioria das caranguejeiras é comparável a uma ferroada de abelha. Incômoda? Sim, mas raramente perigosa para um humano saudável. Na verdade, elas são animais extremamente relutantes em atacar. Elas preferem fugir, se fazer de mortas ou, como as nossas espécies brasileiras, arremessar pelos urticantes para manter distância. Para elas, morder é o último recurso de um animal, que é, no fundo, muito tímido. É por isso que elas são um dos animais exóticos mais populares do mundo. Quem convive com elas aprende rápido que o medo inicial era inversamente proporcional ao perigo real. Se você acha que uma aranha no canto da parede é assustadora, espere até ver o animal que sobrevoa sua cabeça todas as noites e que você provavelmente ainda associa a lendas de terror. Vamos falar do guardião da noite, o morcego. Vampiros, bruxas, cavernas e doenças. No imaginário popular, ver um morcego dentro de casa é quase sempre lido como um presságio de coisa ruim. Mas os números contam uma história completamente diferente. Existem mais de 1.400 espécies de morcego no mundo. Apenas 3 se alimentam de sangue. E nenhuma delas caça humanos por escolha. E as outras 1.397 espécies? Elas são responsáveis por manter o mundo como o conhecemos. Elas comem frutas, néctar, peixe e, principalmente, insetos. Preste atenção neste dado. Um único morcego insetívoro consome até 1.000 mosquitos por hora. Por hora! Em uma única noite de verão, esse animal que você teme pode eliminar mais mosquitos do que qualquer repelente químico que você já comprou na vida. Sem eles, as pragas destruiriam nossas plantações e o controle de doenças como a dengue seria impossível. E sobre a raiva? Sim, eles podem ser vetores, mas a transmissão para humanos é extremamente rara e totalmente evitável. O morcego que você vê voando na sua varanda não está te caçando. Na verdade, ele é o único motivo pelo qual você consegue ficar nessa mesma varanda sem ser devorado por insetos. Mas se o céu tem o seu protetor incompreendido, o oceano esconde um gigante que sofre com o peso do seu próprio nome. Eu estou falando do tubarão-baleia, o gigante da paz. O maior peixe do planeta mede até 12 metros, pesa 20 toneladas e tem uma boca que pode se abrir a mais de 1 metro de largura. Em qualquer filme de terror oceânico, ele seria o vilão definitivo. Imagine encontrar essa sombra gigante vindo em sua direção no meio do mar aberto. O instinto manda você fugir, mas a biologia manda você observar. O tubarão-baleia se alimenta de plâncton, pequenos peixes e krill, filtrando a água exatamente como uma baleia faria. Ele não tem dentes para caçar presas grandes e não tem qualquer interesse em humanos como alimento. Mergulhadores nadam regularmente ao lado deles em todo o mundo. E sabe qual é o registro de ataques fatais de tubarões-baleias a humanos em toda a história documentada? Nenhum, absolutamente zero. No máximo, o maior risco é uma batida acidental da sua cauda imensa. O perigo real, aliás, é o inverso. O tubarão-baleia é classificado como uma espécie ameaçada. Ele nada perto da superfície, é lento e se torna uma vítima fácil para as nossas hélices e para a pesca predatória. No final das contas, nós somos infinitamente mais perigosos para ele do que ele jamais será para nós. Mas se o gigante do oceano te desarma pela mansidão, prepare-se para o maior mito de Hollywood. Chegamos ao peixe que protagoniza a maior farsa da história da biologia. Uma mentira que envolve uma vaca, um rio amazônico e um presidente dos Estados Unidos. E o próximo animal lindo que vamos falar é a piranha.
Pouquíssimos animais foram tão destruídos pela ficção quanto a piranha. Décadas de filmes construíram a imagem de um monstro que devora humanos em segundos, limpa um esqueleto em minutos e transforma qualquer rio num corredor da morte. A realidade documentada pela ciência é bem diferente. Piranhas são animais oportunistas e, em sua maioria, onívoras. Comem frutas, sementes e pedaços de outros peixes. Os ataques a humanos existem? Sim, mas são raros, superficiais e concentrados em situações extremas. Seca intensa, escassez severa de alimento ou a presença de sangue na água, que confunde o estímulo da predação do animal. E lembra da história do presidente? O presidente Theodore Roosevelt, que popularizou o mito da piranha assassina após sua expedição à Amazônia em 1913, foi inocentemente enganado. Pescadores locais, querendo impressionar o líder americano, fecharam um trecho do rio com redes e deixaram um cardume de piranhas inteiro passando fome por semanas. Quando o presidente chegou, eles jogaram uma vaca velha na água. Os peixes, desesperados de fome, trituraram o animal. Foi um espetáculo montado para um turista famoso. E funcionou por mais de 100 anos. Mas se o perigo nas águas da Amazônia foi inflado pelo cinema, o nosso próximo animal traz um perigo real, silencioso e que pode estar escondido dentro do seu próprio sapato agora mesmo. Uma pausa para falar de um animal que ferroa sem um mínimo de esforço. Vamos falar do escorpião. Uma ressalva muito importante antes de começar: essa regra não se aplica ao escorpião amarelo brasileiro. O Titius cerulatus é genuinamente perigoso, tem um veneno potente e é o responsável pela maioria dos acidentes graves no Brasil. Esse você deve respeitar e manter uma real distância. Mas a biologia vai além. Existem mais de 2.500 espécies de escorpião no mundo, e a vasta maioria delas produz um veneno que, para humanos adultos e saudáveis, causa pouco mais do que uma dor no local e inchaço. É a aparência dele, aquela cauda curvada pronta para o bote, as pinças e o movimento lateral, que dispara todos os alarmes visuais do nosso cérebro. Na maior parte dos casos globais, o risco real é infinitamente menor do que a carcaça sugere. E aqui está uma curiosidade fascinante que poucos conhecem. Os escorpiões brilham sobre a luz ultravioleta. Eles emitem uma fluorescência azul esverdeada intensa, um mistério que a ciência ainda não compreende completamente. Uma criatura que parece ter saído de um pesadelo durante o dia se transforma em um ser literalmente luminoso na escuridão da noite. Agora, se o escorpião brilha no escuro, longe dos holofotes, o nosso próximo injustiçado foi colocado debaixo das luzes do cinema como o maior covarde do planeta. Prepare-se para descobrir como Hollywood inverteu o papel do vilão e do mocinho nas savanas da África. Agora o nosso assunto é predatório. Vamos falar da hiena. A hiena pode ser, sem dúvidas, o animal mais caluniado de toda a África. Covarde, traiçoeira, feia e carniceira. Ela sempre foi retratada como o ser desprezível que rouba o trabalho dos leões nobres. O filme O Rei do Leão fez mais dano à reputação das hienas do que qualquer coisa que esses animais tenham feito na história. A ciência, no entanto, conta uma história completamente diferente. A hiena pintada não é uma carniceira preguiçosa. Ela é um dos predadores mais inteligentes e bem-sucedidos do continente africano. Elas vivem em estruturas sociais extremamente complexas, em clãs liderados por fêmeas dominantes. E sobre o roubo de comida?
Estudos de campo mostram que, em muitas regiões, são os leões que rastreiam e roubam as presas das hienas, e não o contrário. Para completar, ela possui a mordida mais forte entre os mamíferos terrestres em relação ao seu tamanho corporal, capaz de triturar ossos com facilidade. E aquela famosa risada que causa arrepios. Não tem nada de deboche ou crueldade. É uma vocalização sofisticada de estresse e submissão social. A hiena é um animal extraordinário que passou séculos sendo o vilão conveniente das savanas africanas. Mas se a hiena domina as savanas com inteligência, o nosso próximo animal domina os oceanos com uma mente que desafia a própria biologia. Uma criatura que o cinema transformou no monstro das profundezas, mas que a ciência estuda como um verdadeiro gênio. É claro que eu estou falando do polvo. O polvo não é exatamente um animal odiado, mas ele carrega o fardo de décadas de ficção de terror oceânico. Isso porque Hollywood tem o costume de criar narrativas distorcidas sobre coisas que nós não conhecemos muito bem. Por vezes vemos tentáculos gigantes, olhos fixos e um movimento fluido que o imaginário popular rotulou como perturbador. A realidade? A maioria esmagadora das espécies de polvo foge de seres humanos com muito mais consistência do que os ataca. A maioria esmagadora das espécies de polvo foge de seres humanos com muito mais consistência do que os enfrenta. Eles são criaturas solitárias e assustadoramente inteligentes. Polvos são capazes de abrir potes com rosca, resolver labirintos complexos e, acredite, reconhecer rostos humanos individuais. Eles usam sua camuflagem fantástica e suas defesas para escapar, não para atacar. Das 300 espécies conhecidas no planeta, apenas uma é genuinamente perigosa para nós, o pequeno polvo de anéis azuis. E mesmo ele é honesto. Antes de morder, ele avisa, exibindo seus anéis brilhantes como um alerta máximo. Todos os outros são apenas seres curiosos, esquivos e que provavelmente olham para você como um fenômeno intrigante e não como uma ameaça. Mas se o polvo observa você com curiosidade debaixo d'água, o nosso próximo animal observa você do alto dos telhados, em silêncio absoluto, carregando a fama injusta de ser o mensageiro do fim. E o nosso próximo injustiçado é a coruja. No folclore brasileiro, o canto da coruja é visto por muitos como um presságio de morte. Em várias culturas indígenas, ela é a mensageira do mundo dos espíritos. Em contos europeus antigos, bruxas se transformavam, adivinhem, em corujas. Poucas aves carregam um peso simbólico tão negativo e sombrio. Mas a grande ironia é que a coruja só se tornou símbolo da sabedoria pelas culturas que decidiram observá-la de perto. E a ciência definitivamente comprova. Ela é uma obra-prima da evolução. Isso porque o sistema auditivo da coruja é tão absurdamente preciso que ela consegue caçar no escuro absoluto, guiada apenas pelo som dos passos de uma presa. Mais impressionante ainda, as penas das suas asas possuem uma estrutura microserrilhada que elimina completamente o ruído do voo. E ela voa em silêncio total. Esse é um efeito da engenharia biológica tão perfeito que pesquisadores tentam replicá-lo hoje para reduzir o ruído das turbinas de avião.
Ela é perigosa para humanos? Não, o risco é zero. A coruja que pousa no telhado da sua casa não está anunciando o fim de ninguém. Ela está apenas limpando o seu bairro de ratos e pragas. Mas se a coruja é o ápice do design silencioso e inofensivo, o próximo animal da nossa lista usa a estratégia oposta. Vamos falar da criatura que detém o título de peixe mais venenoso do mundo. Especialista em se disfarçar tão bem que o perigo real só é descoberto quando já é tarde demais. E esse mestre dos disfarces misterioso é nada menos que o peixe-pedra. Tecnicamente, o peixe-pedra merece um respeito genuíno. O veneno injetado pelas suas espinhas dorsais causa uma dor excruciante e pode ser potencialmente fatal se não for tratado com urgência. Mas ele está nessa lista por uma razão muito específica. Ele nunca ataca. Isso mesmo, eu disse nunca. O peixe-pedra é o mestre definitivo da camuflagem passiva. Ele se parece tanto, mas tanto com a pedra coberta de algas e corais, que é virtualmente impossível detectá-lo no fundo do mar. Todos os acidentes documentados na história aconteceram porque seres humanos pisaram nele sem querer. Ele não persegue mergulhadores, não ataca por território e não provoca ninguém. Ele simplesmente fica ali, parado, estático, esperando que um peixe pequeno passe perto da sua boca para engoli-lo em uma fração de segundo. O único jeito de sofrer com o peixe-pedra é pisando nele. E mesmo assim, sejamos sinceros, a culpa é mais do pisador do que do peixe. Afinal, ele estava lá primeiro. E se o peixe-pedra se esconde nas águas tropicais, parecendo um pedaço de Recife, o próximo animal da nossa lista faz o trabalho de segurança no chão, bem perto dos nossos pés. Vamos falar do bicho que foi transformado no sinônimo de feiura e azar pelas lendas urbanas, mas que é o melhor amigo de qualquer agricultor. Eu estou falando do sapo-cururu. O sapo-cururu é um dos anfíbios mais presentes na vida cotidiana brasileira e um dos mais injustiçados de toda a nossa fauna. Feio por convenção social, associado a verrugas por um folclore completamente falso e desprezado pelas pessoas com uma consistência impressionante. A verdade nua e crua é que o sapo-cururu possui, sim, glândulas que secretam um veneno leitoso. Ele pode irritar mucosas e ser perigoso para cães e gatos curiosos, que resolvam mordê-lo. Mas e para um ser humano adulto que simplesmente o toca e depois lava as mãos? O risco é praticamente zero. Ele não pula no seu olho, ele não joga veneno à distância e ele não quer contato com você. O que o senso comum raramente conta é que o cururu é uma máquina biológica de triturar pragas. Ele consome quantidades massivas de insetos todas as noites, incluindo besouros, lagartas e escorpiões que destroem plantações. Em várias regiões do Brasil, a presença dele perto de hortas é celebrada pelos agricultores. Aquele animal que muitos, infelizmente, chutam para longe da calçada está fazendo um serviço público e silencioso que você provavelmente nunca vai conseguir quantificar. Agora, se o sapo-cururu sofre por causa das suas verrugas e do seu formato, o nosso próximo animal parece ter saído de um filme de ficção científica alienígena. Vamos mergulhar nas fendas dos recifes para encarar a criatura que assusta mergulhadores com sua boca sempre aberta, mas que esconde um segredo anatômico bizarro. E eu estou falando da moreia. A moreia tem tudo para ser o vilão perfeito de um recife de coral. Dentes afiados, olhos fixos e vazios, um corpo serpentiforme que emerge de frestas escuras e aquela boca que abre e fecha numa cadência perturbadora. Em qualquer filme de terror subaquático, ela é quem comanda a cena. Mas a biologia nos ensina a olhar além das aparências.
Aquela boca abrindo e fechando constantemente não é uma ameaça de ataque, é apenas respiração. A moreia possui uma limitação anatômica e não consegue bombear água pelas suas guelras sem realizar esse movimento. Não é agressividade, é pura mecânica de sobrevivência. Os ataques a seres humanos acontecem quase exclusivamente em duas situações: quando mergulhadores enfiam as mãos em frestas escuras sem olhar o que está lá dentro, ou quando tentam alimentá-las, o que gera um condicionamento perigoso. A moreia que fica quieta na fenda, abrindo e fechando a boca, está ignorando você completamente. Para ela, você é grande demais para ser uma presa e pequeno demais para ser uma ameaça. Conclusão: para a moreia, você não existe. Agora, se a moreia te assustou e é um monstro incompreendido no fundo do mar, o nosso próximo animal é uma criatura terrestre que a maioria das pessoas cruza nas estradas e subestima. Prepare-se para descobrir como um bicho de carapaça, ignorado pelo senso comum, foi o herói silencioso na cura de uma das doenças mais antigas da humanidade. Agora eu vou falar de um animal que divide muito a opinião popular. Ele pode ser bonitinho, pode ser feio ou pode ser perigoso. Eu estou falando do tatu. O tatu não é exatamente um animal temido, mas ele entra nessa lista por uma razão completamente diferente. Ele é provavelmente o animal brasileiro mais sistematicamente subestimado em termos de biologia extraordinária. A armadura do tatu é uma obra-prima da engenharia natural, feita de osteodermos, placas ósseas cobertas por escamas córneas, resistente o suficiente para desviar os ataques da maioria dos predadores. Algumas espécies, como o nosso tatu-bola, conseguem se fechar tão perfeitamente em uma esfera compacta que nem mesmo onças jovens conseguem abrir com facilidade. Mas o dado mais surpreendente e desconhecido sobre o tatu é de ordem médica. Ele é um dos raríssimos animais não humanos no planeta que consegue desenvolver a hanseníase de forma natural. Isso acontece porque a temperatura corporal dele é baixa o suficiente para permitir que a bactéria se replique. Por causa dessa característica única, o tatu tornou-se indispensável para a ciência no desenvolvimento do tratamento contra a lepra, uma das doenças mais antigas e cruéis que já afligiram a humanidade. Aquele animal, tantas vezes desprezado nas estradas do interior do Brasil, ajudou diretamente a salvar milhões de vidas humanas. Mas, se o tatu carrega a cura para doenças do passado, o nosso próximo animal é acusado de carregar todas as doenças do presente. Vamos falar do bicho que ganhou o apelido cruel de rato de asas, mas que esconde um passado de glória militar e uma inteligência que humilha computadores modernos. E esse animal surpreendente do qual eu disse anteriormente é o pombo. Nenhum animal urbano é tão universalmente desprezado quanto o pombo. Rato com asas, praga, vetor de sujeira. O pombo recebe diariamente uma hostilidade cega, que com certeza não tem fundamento algum. A verdade é que a transmissão de doenças do pombo para humanos saudáveis em condições normais de convivência nas cidades é extremamente rara, muito mais rara do que a narrativa popular sugere. Os riscos reais existem sim, mas para pessoas imunossuprimidas e em contato intenso com fezes acumuladas em locais fechados. E não para quem simplesmente divide o banco de uma praça com eles. Mas o que o senso comum apagou da história é que o pombo é um descendente direto do pombo doméstico,
um animal que o ser humano domesticou há mais de 5.000 anos. Nós os trouxemos para perto. Eles foram usados como mensageiros cruciais em guerras, cruzando territórios inimigos sob fogo cruzado e salvaram milhares de vidas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eles possuem uma capacidade de navegação magnética tão absurda que os cientistas até hoje não conseguiram replicar artificialmente. O pombo que muitos enxotam na calçada tem ancestrais que cruzaram a Europa em tempos de guerra, carregando mensagens que decidiram o destino de batalhões inteiros. Nós os usamos até eles perderem a utilidade e depois os culpamos por sobreviverem no concreto que nós mesmos construímos. Durante o nosso vídeo, você viu diversos animais surpreendentes e injustiçados. Agora que você sabe o lado científico de cada um deles, a minha aposta é que pelo menos um deles parece ligeiramente diferente do que parecia lá no início do vídeo. O medo de animais é, na maior parte das vezes, um produto da aparência e não do risco real. A evolução programou nosso cérebro para reagir rápido a formas que parecem perigosas. E essa resposta automática salvou a nossa espécie durante centenas de milhares de anos. O problema é que esse alarme biológico continua operando num mundo onde a maioria das ameaças reais não tem cara de ameaça, e a maioria dos animais assustadores não representa perigo nenhum. Ter medo do que não entendemos é extremamente humano. Continuar com medo depois de entender, isso sim é opcional. Então, se esse vídeo mudou a forma como você enxerga pelo menos uma dessas criaturas, o seu like ajuda a fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. E se você gosta de desconstruir o senso comum e os fatos que a ciência e a história escondem, considere se inscrever no Orbis Facto. Nós trazemos conteúdos como este todas as semanas. Agora me fala aqui nos comentários, qual desses animais você mais temia antes de assistir a este vídeo? E aí, mudou alguma coisa no seu pensamento? Até o próximo vídeo e muito obrigado!